Thank you very much. Muito Very much obrigado. appreciated. Eu agradeço muito. And I don't mind making this speech without a teleprompter. E não Because the tenho problemas em teleprompter fazer o is not discurso sem working. um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. I feel very happy to be up here with you nevertheless. É um grande prazer And estar that way aqui com you todos, speak não importa o que ocorra. more from the heart. E dessa forma eu posso falar do coração. Eu devo dizer que quem quer que esteja operando o teleprompter, essa pessoa está com sérios problemas. Hello, Madam First Lady. Olá, primeira Thank you very dama. much for being here. Muito obrigado a Madam todos pela President, presença. Mr. Secretary-General, First Senhora Lady of the Presidente, United States, Senhor distinguished Secretário-Geral, delegates, Primeira-Dama dos Estados Unidos, delegados e embaixadores, líderes mundiais. 6 anos já se passaram desde a última vez que estive neste salão, falando com o mundo, um mundo que estava próspero e em paz durante o meu primeiro mandato. Desde aquele dia, os sons da guerra, as armas, quebraram essa paz que eu forjei em 2 continentes. Uma área de calma e estabilidade deu vazão a uma das maiores crises da nossa era. E nos Estados Unidos, 4 anos de fraqueza, ausência da lei, radicalidade, no último governo, levaram a nossa nação a um conjunto de desastres sequenciais. O nosso país estava em grandes problemas, mas hoje, 8 meses após o início do meu governo, somos o melhor país em qualquer lugar do mundo e não há nenhum país que se assemelhe. Os Estados Unidos é abençoado com uma forte economia, as fronteiras mais fortes, as mais fortes amizades, as mais fortes forças armadas e o espírito mais forte na face da Terra. É uma era de ouro dos Estados Unidos. Nós estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que nós herdamos do governo anterior, incluindo aumentos de preços inacreditáveis e uma inflação recorde, uma inflação nunca antes vista. Na minha liderança, os custos de energia baixaram, os preços de gasolina baixaram, os preços de alimentos caíram, as taxas de empréstimos e hipotecas caíram e a inflação foi derrotada. A única coisa que continua subindo é a bolsa, que acabou de atingir um nível recorde. Já atingiu 48 recordes em um curto período de tempo. A manufatura está crescendo, o mercado de ações, como eu mencionei, está melhor do que nunca. E todos que estão aqui se beneficiam disso. Quase todos. E o que é mais importante, os salários dos trabalhadores estão crescendo no ritmo mais acelerado dos últimos 60 anos. E é isso que realmente importa, não é? Em 4 anos do governo do presidente Biden, nós tivemos menos de $1 trilhão de novos investimentos nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses desde o início do meu governo, nós garantimos compromissos e em dinheiro já pago por $17 trilhões. Em 4 anos, menos de 1 trilhão, 8 meses, muito mais do que $17 trilhões em investimentos nos Estados Unidos. E agora, isso está vindo de todos os cantos do mundo. Nós implementamos os maiores cortes de impostos na história dos Estados Unidos, os maiores cortes de regulamentações na história da nação, para que, mais uma vez, este país seja o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas das pessoas nesta sala estão investindo nos Estados Unidos, e está se provando ser um investimento excelente neste período de 8 meses. E construímos a melhor economia de todo o mundo, da história do mundo, e eu estou fazendo a mesma coisa de novo que já fiz no meu primeiro mandato, mas agora estamos indo mais longe, estamos fazendo ainda melhor. Os números estão superando os recordes do meu primeiro mandato. Nós repelimos uma invasão colossal na nossa fronteira sul e, por 4 meses em seguida, o número de imigrantes ilegais que entraram no nosso país
foi zero. É difícil de acreditar, eu sei. Porque se olharmos há um ano atrás, nós tínhamos milhões de pessoas vindo de todo mundo, vindo de prisões, de instituições de saúde mental, traficantes de drogas, todos simplesmente entravam no nosso país com uma política ridícula de fronteiras abertas do governo Biden. A nossa mensagem é muito simples. Se você entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, você será preso ou irá para o local de onde você veio, ou talvez para um local ainda mais longínquo. Vocês entendem o que eu quero dizer. Eu agradeço o país de El Salvador pelo trabalho bem-sucedido e profissional que fizeram em receber e aprisionar tantos dos criminosos que entraram no nosso país. E foi sob o governo anterior que esse número se tornou um número que quebrou todos os recordes. E eles estão sendo removidos. Não temos outra escolha. E outros países também não têm escolha, porque os outros países estão na mesma situação em relação à imigração. É algo que está destruindo seus países. É necessário agir. No palco mundial, a América novamente está sendo respeitada, um nível de respeito que nunca teve antes. Se pensarmos há 2, 3, 4 anos atrás, ou até mesmo um ano atrás, todos riam de nós em todo o mundo. Na cúpula da OTAN, todos os membros da OTAN se comprometeram a aumentar o seu orçamento de defesa, mediante o meu pedido, de 2% para 5% do seu PIB, tornando a nossa aliança ainda mais forte e poderosa, mais do que nunca. Em maio, eu viajei para o Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir as parcerias no Golfo e reconstruir a nossa parceria tão valiosa com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, e agora estamos mais perto do que nunca. Meu governo negociou tratados históricos, incluindo com o Reino Unido, a União Europeia, Vietnã, Japão, Filipinas, Malásia e muitos outros países. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, eu encerrei 7 guerras que nunca seriam encerradas. Dizia-se que elas nunca seriam resolvidas. Algumas delas já estavam ocorrendo há mais de 30 anos, 31 anos, uma há 31 anos e a outra há 36 anos, outra guerra que já perdurava há 28 anos. Eu encerrei 7 guerras. E em todos os casos, elas estavam ativas, com milhares de pessoas falecendo, incluindo Camboja, Tailândia, Kosovo, Sérvia, Congo, Ruanda, uma guerra extremamente violenta, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão. Todas essas guerras incluídas. Nenhum presidente ou primeiro-ministro e nenhum outro país fez algo semelhante a isso. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso é algo inédito, sem precedentes. É uma honra poder ter feito isso. Infelizmente, tive que fazer essas coisas ao invés de as Nações Unidas ter tomado a iniciativa de fazê-las. A Organização das Nações Unidas nem tentou ajudar em nenhum desses casos. Eu encerrei 7 guerras, lidei com os líderes de cada um destes países e nunca recebi mesmo uma ligação das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalização dos acordos. Tudo que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou na metade do caminho. Se a primeira-dama não estivesse em forma física excelente, ela teria caído. Mas ambos estamos em boa forma física, então permanecemos de pé. E me oferece um teleprompter que não funciona. Essas são as duas coisas que eu recebi das Nações Unidas. Um teleprompter quebrado e uma escada rolante quebrada. Eu agradeço muito. E só para deixar claro, tá funcionando agora, tá? Só para avisar. Eu acho que eu devia ter feito sem o teleprompter, de qualquer forma, é mais fácil. Mas eu agradeço muito. Eu não pensei no momento porque eu estava muito ocupado trabalhando para salvar milhões de vidas. Ou seja, ao interromper essas guerras, mas eu percebi que as Nações Unidas
não estava lá para nos ajudar. Eles estavam lá, depois do fato, não durante as negociações, que não foram negociações fáceis. Então, se esse é o caso, qual é o propósito das Nações Unidas? A ONU tem um potencial tão grande, eu sempre disse isso, tem um potencial imenso, mas não está chegando nem perto de tornar esse potencial uma realidade, pelo menos não nesse momento. Tudo que eles parecem fazer é escrever cartas com argumentos bastante fortes, mas não fazem nada. São palavras vazias. E palavras vazias não resolvem guerras. Tudo que resolve guerras é ação. Depois de encerrar todas essas guerras e de negociar os acordos abraâmicos, que são algo incrível, e o nosso país nunca recebeu nenhum crédito por isso. Muitos disseram que eu devia receber o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas, mas para mim o prêmio real seria que os filhos e filhas que vão poder crescer com mães e pais em casa, porque milhões de pessoas não estão mais morrendo em guerras sem fim e sem glória. O que é importante para mim não é ganhar prêmios, é salvar milhões de vidas. Algo que fizemos com a finalização dessas 7 guerras. E estamos trabalhando para interromper outras guerras. Há muitos anos, eu era um empresário muito bem-sucedido no ramo de construção de Nova York. Eu estou nesse projeto. Eu já fiz o projeto de renovação e reconstrução deste prédio aqui, das Nações Unidas. Eu disse que eu faria por $500 milhões, reconstruiria tudo. Seria lindo. Eu falava dos pisos de mármore, de tudo que eu faria. Eu vou fazer o melhor. Vocês vão ter mogano, os outros vão fazer de plástico, mas eles decidiram seguir em outra direção, que custou muito mais na época e que resultou em um resultado final muito inferior. Eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando falavam de construção, que os conceitos estavam todos errados. E o produto que eles queriam construir era muito caro e insatisfatório. Ia custar uma fortuna e esperem até ver os custos adicionais. Eu estava certo, eles tiveram custos adicionais muito maiores e gastaram entre 2 a 4 bilhões de dólares no edifício e nem mesmo tiveram os pisos de mármore que eu prometi. Vocês estão entrando num piso terraço, vocês sabem disso? Até onde eu sei, olhando para esse prédio aqui e ficando preso na escada rolante, na minha opinião, eles ainda não terminaram essa obra de anos atrás. O projeto foi tão corrupto que o Congresso me pediu para testemunhar, para depor sobre o imenso desperdício de dinheiro. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que o custo estava entre 2 a 4 bilhões de dólares em vez de 500 milhões de dólares com uma garantia. Mas eles não faziam ideia. E acabou custando mais de 5 bilhões de dólares, mas infelizmente muitas coisas nas Nações Unidas ocorrem dessa forma, mas em uma escala ainda maior, muito maior, o que é algo muito triste de se ver. Se a ONU é capaz de ter um papel produtivo, de vir aqui e oferecer uma mão da liderança americana a todas as nações que quiserem se juntar a nós na criação de um mundo mais seguro e mais próspero. E é um mundo que todos nós teremos muito mais felizes. Temos um futuro muito melhor ao nosso alcance. Mas precisamos rejeitar as abordagens falhas do passado para isso e trabalharmos juntos para enfrentar algumas das maiores ameaças da história. Não há perigo maior para o nosso planeta do que hoje, do que as armas mais poderosas produzidas pelo homem. E vocês sabem que os Estados Unidos têm muitas dessas armas. Como eu fiz no meu primeiro mandato, a contenção dessas ameaças é uma prioridade de altíssimo nível, começando com a nação do Irã. A minha posição é muito simples. O principal patrocinador de terrorismo no mundo não pode ter a mais perigosa arma. É por isso que, pouco tempo depois de tomar posse, eu mandei uma carta ao líder supremo do Irã. Eu dei uma promessa
de cooperação total em troca de uma suspensão do programa nuclear. A resposta do regime foi continuar a ameaçar os seus vizinhos e os interesses dos Estados Unidos na região e alguns países excelentes na região. Hoje, muitos dos comandantes militares do Irã, aliás, posso dizer quase todos, já não estão mais conosco. Eles faleceram. E há 3 meses, com a Operação Midnight Hammer, 7 bombardeiros B-2 americanos lançaram bombas nas principais instalações nucleares do Irã, destruindo tudo. Nenhum outro país na Terra poderia ter feito o que nós fizemos. Nenhum outro país teria o equipamento para fazer o que fizemos. Temos as melhores armas no planeta. Odiamos ter que usá-las, mas fizemos algo que as pessoas queriam fazer já há 22 anos. Com a capacidade de enriquecimento do Irã destruída, eu entrei na guerra, eu mediei a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, e ambos os lados concordaram em não combater mais. Como vocês sabem, eu também me envolvi profundamente em buscar um cessar-fogo em Gaza. É algo que precisamos conseguir, precisamos conquistar. Infelizmente, o Hamas continua rejeitando ofertas para estabelecer a paz. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, podemos? Então, enquanto eles continuam a encorajar esse conflito, alguns aqui querem reconhecer o Estado palestino, algo que daria uma recompensa muito grande para os terroristas do Hamas pelas atrocidades, pelas terríveis atrocidades que cometem, incluindo o que ocorreu em 7 de outubro, enquanto continuam a recusar-se a soltar os reféns ou aceitar uma oferta de paz. E seria entregar muito ao Hamas. E eles já tomaram tanto. Isso já poderia ter sido resolvido há tanto tempo. Mas então, em vez de atender às demandas do Hamas, aqueles que querem paz deveriam se unir com uma mensagem: soltem os reféns, agora. Simplesmente, libertem os reféns. Obrigado. Obrigado. Nós temos que nos reunir, e nós vamos nos reunir para realizar isso. Precisamos interromper essa guerra em Gaza imediatamente, é algo que precisamos fazer. Temos que negociar imediatamente, negociar essa paz. Precisamos libertar os reféns, queremos todos os 20 libertos. Não queremos 2 ou 4, junto com o Steve Witkoff e outros, como Michael Rubio. Nós já conseguimos a libertação da maioria dos reféns, mas não todos. Queremos todos. E nós temos que resgatar esses reféns. Não queremos 2, depois mais 2, depois 1, depois 3. Não queremos esse processo. Nós queremos todos libertados. E queremos também que os corpos falecidos sejam devolvidos. Os parentes, os pais querem muito. Eles querem tanto como se eles ainda estivessem vivos. Da mesma forma como seus filhos ou filhas ainda estivessem vivos. Também estamos trabalhando sem fim para interromper o morticínio na Ucrânia. Das 7 guerras que eu interrompi, eu achei que essa seria a mais fácil, devido aos meus relacionamentos com o presidente Putin. Achei que seria a guerra mais fácil de interromper. Mas nunca se sabe o que acontece na guerra. Sempre há muitas surpresas, ruins e boas. Todos acharam que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias, mas não foi como a coisa se desenrolou. Era para ser apenas uma pequena escaramuça. Mas é algo que está refletindo muito mal na Rússia. Não importa o que aconteça daqui em diante, isso é algo que deveria ter durado dias, menos de uma semana. E agora o combate já se desenrola há 3 anos e meio, com a morte de 5 a 7 mil jovens soldados em ambos os lados, a cada semana, de 5 a 7 mil jovens mortos. Em algumas cidades onde há mísseis sendo disparados ou drones, essa guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Essa guerra nunca deveria ter acontecido.
Isso mostra o que uma liderança de baixa qualidade pode causar a um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos e onde estamos em um curto período. A única questão agora é quantas vidas serão desperdiçadas em ambos os lados. A China e a Índia são os principais financiadores dessa guerra, comprando petróleo russo, mas até países da OTAN não reduziram muito do seu consumo de produtos energéticos da Rússia. É algo que eu descobri há 2 semanas e não estou satisfeito. Eles estão financiando a guerra contra si próprios. Quem já ouviu falar nisso? E se a Rússia não está pronta para se negociar e estamos prontos para impor tarifas muito restritas que eu espero que possam interromper esse morticínio rapidamente. Mas para que essas tarifas tenham efeito, as nações europeias, as quais estão aqui neste momento, devem se juntar a nós, adotando as mesmas medidas. Vocês estão muito mais perto desse conflito. Nós temos um oceano de distância. Vocês estão vizinhos. Comprar petróleo e gás da Rússia enquanto combatem a Rússia é vergonhoso para eles. E foi muito vergonhoso quando eu descobri que este ainda era o caso. É necessário cessar imediatamente as compras de petróleo e energia da Rússia. Caso contrário, nós estaremos desperdiçando tempo. Estou pronto para discutir isso. Nós vamos discutir isso hoje com as nações europeias, todos unidos aqui. Tenho certeza que eles estão muito felizes de me ouvir falar isso, mas é a verdade. Eu tenho que falar o que está na minha mente, eu tenho que falar a verdade. Conforme buscamos reduzir a ameaça das armas, hoje eu peço a todas as nações a se juntarem a mim para interromper o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas. E nós incluímos a interrupção de desenvolvimento de armas nucleares também. É necessário cessar o desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, senhor, você quer ver? Eu vejo as armas. Eu vejo armas que são tão poderosas que nunca poderemos usá-las. Se nós as usarmos, o mundo literalmente pode acabar. Não teremos mais Nações Unidas a se discutir. Não haverá mais nada. Há alguns anos, experimentos injustificados causaram uma pandemia global e, apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuam com pesquisas extremamente perigosas de armas biológicas e patógenos. Isso é incrivelmente perigoso. Para evitar possíveis desastres, eu digo que o meu governo liderará um esforço internacional para estabelecer uma convenção de armas biológicas. Nós vamos nos reunir com os principais países do mundo com um sistema de verificação usando inteligência artificial que todos possam confiar. Espero que as Nações Unidas possam ter um papel construtivo e será um dos projetos iniciais usando inteligência artificial. Vamos ver o quão bom a inteligência artificial pode ser. Muitos dizem que pode ser uma das melhores coisas de todos os tempos. Muitos dizem que pode ser perigoso, mas é algo que pode ser usado para um bem tremendo. E este é um exemplo. Não só a ONU não está resolvendo os problemas que deveria, com muita frequência cria problemas que nós temos que resolver. Por exemplo, o problema político número 1 do nosso tempo, a imigração descontrolada. Seus países estão sendo destruídos. As Nações Unidas estão financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras. As Nações Unidas deram mais de 300 milhões de dólares em apoio financeiro para migrantes que entraram nos Estados Unidos. Pensem nisso. A ONU está apoiando pessoas que entram de forma ilegal nos Estados Unidos e depois nós somos responsáveis por removê-las. A ONU também deu abrigo, transporte, cartões de débito para estrangeiros ilegais que estavam ao caminho de uma infiltração da nossa fronteira sul. Milhões de pessoas entraram por essa fronteira. Há um ano atrás, milhões e milhões de pessoas entravam. 25 milhões de pessoas nos 4 anos do incompetente governo Biden. E agora, nós interrompemos esse fluxo completamente.
Eles não estão mais nem mesmo tentando ver, porque sabem que não vão passar. Mas o que ocorreu é inaceitável. A ONU deve interromper invasões, não promovê-las, muito menos financiá-las. Nos Estados Unidos, nós rejeitamos a ideia de que números massivos de pessoas de outros países podem viajar pelo mundo inteiro, atravessar as nossas fronteiras, causar crimes sem mitigação e esgarçar nossa rede de proteção social. Nós reafirmamos que os Estados Unidos pertencem aos seus cidadãos. E eu encorajo os outros países a tomarem essa posição em favor de seus cidadãos também. Eu não estou mencionando nomes aqui. Eu poderia mencionar um a um. Os países de vocês estão sendo destruídos. A Europa está passando por sérios problemas. Eles foram invadidos por uma força de imigrantes legais como jamais visto. Eles estão entrando na Europa e ninguém faz nada para mudar isso, para removê-los. Não é sustentável. E como eles escolhem a via politicamente correta, estão se isentando de agir. E eu devo dizer, eu olho para Londres, onde vocês têm um prefeito simplesmente terrível, e Londres mudou tanto. Agora, eles querem ter a lei da Sharia. Mas vocês estão em um país diferente, vocês não podem fazer isso. A imigração e suas ideias suicidas sobre energia serão o fim do Ocidente, serão a morte do Ocidente. Isso não é sustentável. O que torna o mundo tão belo é que cada país é único. Mas para continuarmos assim, cada nação soberana deve ter o direito de controlar suas próprias fronteiras, como nós fazemos agora nos Estados Unidos, e limitar os números de imigrantes que entram em seus países, financiados pelos próprios cidadãos que construíram tal país. Pessoas que dedicaram suor, sangue, lágrimas e seu próprio dinheiro no país e agora estão sendo arruinados. Nações orgulhosas devem poder proteger suas comunidades e suas sociedades de serem sobrepujadas por pessoas que nunca foram vistas antes, com costumes, tradições, religiões diferentes, onde os imigrantes violaram a legislação, fizeram alegações falsas de status de refugiado ou de buscar asilo. E, embora sempre tenhamos em nossos corações uma grande comoção por pessoas que estão sofrendo, nós precisamos resolver esse problema. E eles precisamos resolver esses problemas nos países que estão sofrendo e não trazer o sofrimento para o nosso país. Há muitos países que não poderão mais mandar suas pessoas para cá. Países que mandavam caravanas de 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, que simplesmente entravam no nosso país sem verificação nenhuma. Isso não vai mais acontecer. De acordo com o Conselho Europeu, em 2024, quase 50% dos prisioneiros na Alemanha eram imigrantes ou estrangeiros. Na Áustria, o número é 53%. 53% dos presos são de localizações estrangeiras. Na Grécia, o número é de 54%. E na bela Suíça, 72% dos prisioneiros são de fora do país. Quando as prisões estão cheias daqueles que estão buscando asilo, é a forma como eles estão retribuindo a sua gentileza. É hora de encerrar esse experimento fracassado de fronteiras abertas. Eu sou muito bom em fazer isso. Os países de vocês estão indo para o inferno. Nos Estados Unidos, nós agimos para encerrar a imigração descontrolada. Quando começamos a deportar todos que invadiram a fronteira e deportar imigrantes ilegais, nós simplesmente conseguimos com que eles parassem de ver. Esse foi um ato humanitário para todos os envolvidos. Porque milhares de pessoas estavam morrendo nas viagens. Mulheres sendo estupradas.
agressões terríveis, estupros, na jornada. Uma caminhada muito longa, uma jornada extremamente árdua, e é uma vitória histórica contra o tráfico de humanos na região. Nós salvamos tantas vidas de pessoas que não teriam sobrevivido a essa jornada. Essa jornada estava sobrecarregada de mortes. Corpos por todos os lados, pelas estradas, pelas florestas no caminho. Essas pessoas passavam por florestas, por áreas tão quentes que era difícil de esperar. Pessoas falecendo devido a esse calor intenso. Corpos em toda essa trilha. Mas, por impedir a vinda dessas pessoas, estamos salvando um número incontável de vidas. E o público norte-americano concorda com isso. Estou com os melhores números de aprovação que eu já tive. E é porque o fizemos na fronteira. O outro lado é o que fizemos na economia. As políticas do Joe Biden empoderou gangues, cartéis, traficantes de pessoas e de drogas, prisioneiros de todo mundo. A administração anterior também perdeu quase 300 mil crianças. Perderam 300 mil crianças. Pensem nisso, criancinhas que foram vítimas de tráfico. Durante o governo Biden, muitas dessas crianças sofreram abuso sexual, abusos, exploração, foram vendidas. As fake news não falam sobre isso, né? Muitas crianças jovens que estão desaparecidas ou que faleceram. Nós já conseguimos encontrar várias dessas crianças e estamos enviando-as de volta para seus pais. Ninguém sabe quem são. Essas crianças não dizem de que país vieram e estamos descobrindo quem são seus pais, mandando-os diversos para o seu país. Vemos lágrimas nos olhos dos pais e das mães que têm a chance de ver novamente suas crianças. Já conseguimos recuperar 30 mil até o momento. E é algo que é inerentemente maligno. Mas é isso que a pauta globalista de imigração tem resultado, nesse tráfico de crianças. Nos Estados Unidos, esses dias acabaram. O governo Trump está trabalhando e continuaremos a trabalhar para rastrear os vilões que causam esse problema e também, como eu disse, para recuperar desses 30 mil que já recuperamos. Nós vamos achar ainda mais. Não vamos recuperar todas as 300 mil, mais de 300 mil crianças que foram perdidas ou que faleceram. Estão desaparecidas ou mortas devido aos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei cartéis do narcotráfico como organizações terroristas, e vocês estão vendo, as pessoas não gostam mais de transportar cargas de narcotráfico em barcos. Eles não querem viajar dessa forma mais. Nós paramos o fluxo de drogas no nosso país vindo pelo mar, drogas que matam centenas de milhares de pessoas. Também designei múltiplos cartéis do narcotráfico como organizações terroristas internacionais, bem como duas gangues internacionais, o MS-13 e o Tren de Aragua, são agora organizações terroristas internacionais. Tren de Aragua, que é uma gangue da Venezuela. Essas organizações torturam, violentam e assassinam com impunidade. Eles são inimigos da humanidade e, por esse motivo, nós começamos a usar o poder supremo do exército norte-americano para destruir as redes de tráfico da Venezuela, lideradas pelo Nicolás Maduro. Então, todos os terroristas que estão tentando contrabandear drogas para os Estados Unidos, saibam que vocês serão vaporizados. Não temos outra escolha. Acredito que nós tivemos 300 mil pessoas que faleceram no nosso país devido a drogas, fentanil e outras drogas. Cada barco que nós afundamos carregam drogas que poderiam matar 25 mil norte-americanos. Nós não vamos deixar isso acontecer. A energia é outra área em que estamos tendo um progresso como nunca antes.
estamos nos livrando dos renováveis de toda forma. São uma piada, não funcionam, são muito caras, não têm potência suficiente para sustentar as usinas. Aqueles gigantes moinhos de vento são patéticos, são extremamente caros de operar e devem ser reconstruídos o tempo inteiro. Eles enferrujam. É a forma de energia mais cara já criada. A energia deveria ser lucrativa, não deficitária. Caso contrário, o governo precisa subsidiar a produção de energia. E a maioria deles são construídos na China. E vamos pensar nisso. Eles constroem essas usinas eólicas, mas eles não usam na China. Vocês sabem que eles usam carvão, eles usam gás natural, eles usam de tudo, mas não energia eólica. Mas eles vendem os produtos para isso. A Europa ainda tem muito a avançar, com muitos países estando à beira da destruição devido à pauta da energia renovável. A Alemanha, eu dou crédito à Alemanha, eles estavam indo numa trilha péssima, tanto na imigração quanto na área energética. Eles estavam seguindo o caminho verde e estavam rumo à bancarrota. E com a nova liderança, eles voltaram ao passo anterior, com o uso de combustíveis fósseis e energia nuclear, o que é excelente. A energia nuclear é segura, é possível usá-la de forma adequada. Eles voltaram ao passo anterior e reabriram novas usinas de energia. Então, eu dou crédito à Alemanha por fazer isso, por ter assumido isso. Isso é um desastre. Estavam seguindo na trilha só de energias verdes renováveis e estavam indo à falência. É isso que essa energia representa. Não é politicamente correto, eu vou ser muito criticado por ter dito isso aqui, mas eu vou falar a verdade, não me importo. Eu estou em Nova York. Eu me sinto muito mais seguro. Estamos reduzindo o crime e falando sobre crime. Washington, D.C., a capital da nação, que era também a capital do crime dos Estados Unidos. Depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todos podem sair para jantar, podem ir para os restaurantes, sua esposa pode caminhar tranquilamente na rua. Com ou a sua presença, nada vai acontecer. O meu pessoal fez um trabalho incrível. E sim, eu ativei a Guarda Nacional, e eles cuidaram do que foi necessário, sem ser politicamente corretos. Então, nós prendemos 1.700 criminosos, seja mandando de volta para seus países ou prendendo-os. E agora, a capital de Washington é uma cidade totalmente segura. E eu convido, venham jantar num restaurante local e vamos poder caminhar. Não precisamos estar num veículo blindado. Podemos caminhar na frente da Casa Branca. E muitos dos países desistiram de sua vantagem com o óleo do petróleo do Mar Norte. Aberdeen era a capital do petróleo na Europa. E ainda há muito petróleo que ainda não foi explorado no Mar do Norte. E você tem um dos maiores ativos. E eles fecharam com uma tributação tão grande que nenhum desenvolvedor, nenhuma empresa, ninguém pode ir lá. E eles ainda têm muito petróleo que ainda nem foi descoberto. E que ativo seria para o Reino Unido? Eu espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque ele me ouviu falar por 3 dias. O petróleo do mar germânico, do Mar do Norte. Não destrua o terreno tão belo do Reino Unido com esses horríveis moinhos de vento. Nós não vamos deixar isso acontecer nos Estados Unidos. Em 1982, o diretor do programa ambiental das Nações Unidas disse que até o ano 2000, as mudanças climáticas causariam uma catástrofe global, que seria irreversível, que seria o mesmo efeito de um holocausto nuclear. Foi isso que foi dito nas Nações Unidas. O que aconteceu? Aqui estamos nós. Outro oficial da ONU disse que em uma década tudo poderia ter sido varrido pelo aquecimento global. Não aconteceu.
Se vocês olharem para trás, na década de 20, década de 30, eles diziam que era o resfriamento global que acabaria com o mundo. Precisamos fazer algo. E depois mudaram para aquecimento global, que vai destruir o mundo. E aí começou a resfriar de novo. E agora eles chamam de mudanças climáticas. Porque não tem como errar, não tem erro. É mudança climática. Se subir, se cair, o que quer que aconteça é mudança climática. É o maior golpe da história do mundo, na minha opinião. E não importa o que aconteça, e com aquecimento global ou resfriamento global, todas as previsões feitas pelas Nações Unidas e muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, foram previsões erradas, feitas por pessoas idiotas, que não deram aos países uma chance de ter sucesso. Se não fugirmos desse golpe da energia verde, seus países vão fracassar. E eu sou muito bom em fazer previsões. E o chapéu que mais vendeu na minha campanha é: o Trump estava certo sobre tudo. E eu não digo isso para me gabar, é simplesmente verdade. Eu acerto quase tudo. Se vocês não mudarem o curso, se não fugirem desse golpe das energias renováveis, os seus países irão à falência. E se vocês não impedirem pessoas que vocês nunca viram antes, que não têm nada em comum, de entrar nos seus países, vocês também vão fracassar. Eu sou presidente dos Estados Unidos, mas eu amo a Europa. Eu amo as pessoas da Europa. E eu odiaria ver a Europa ser devastada por questões energéticas e de imigração. Esse monstro de duas caudas destrói tudo. E não podemos deixar que isso continue acontecendo. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem ser politicamente corretos, vocês querem ser legais, mas vocês estão destruindo a sua herança. Pensem no desastre da imigração, da catástrofe das energias renováveis. Pensem nisso antes de ser tarde demais. A pegada de carbono é uma mentira criada por pessoas com intenções malignas, e os países estão seguindo para um rumo à destruição. A questão da pegada de carbono era algo que estava por todos os lados há alguns anos. Era tudo que se ouvia, a pegada de carbono. E aí o presidente Obama entra no Air Force One, um Boeing 747 gigantesco, que já não era novo, com motores antigos, expelindo tudo na atmosfera. Ele falava muito sobre a pegada de carbono, precisamos reduzir a pegada de carbono. E ele voava de Washington para Hawaii para jogar golfe. E voltava naquele avião tão belo e falava de novo: aquecimento global e a pegada de carbono. É um golpe. E com muito custo, a Europa reduziu sua pegada de carbono em 37%. Pensem nisso. Parabéns, Europa. Um trabalho excelente. Vocês eliminaram muitos empregos, fecharam muitas fábricas, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. Mas com todo esse sacrifício, com tudo, muito mais, isso foi eliminado por um aumento global de 54%, sendo que muito veio da China e outros países que estão prosperando ao redor da China, que agora produz mais gás carbônico do que todos os países desenvolvidos do mundo. Então, todos esses países estão se esforçando tanto na sua pegada de carbono, o que, de novo, é uma besteira. Sabe, é interessante. Nos Estados Unidos, nós ainda temos ambientalistas radicais e eles querem que as fábricas parem, tudo pare. Não queremos mais produção de gado, queremos eliminar todo o gado. Eles querem coisas inacreditáveis. Mas sabem, nós temos uma fronteira muito forte e nós temos um formato que não é reto. É um formato amorfo quando falamos da atmosfera. E se nós tivéssemos o ar mais limpo, e nós temos um ar bastante limpo, o ar mais limpo que já temos há anos, o problema é outros países como a China, que tem uma qualidade de ar um pouquinho pior, ele é transmitido. Ele vem com o vento. O ar vai ser poluído porque vem de outros países também. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. Mesma coisa com a questão do lixo.
Na Ásia, eles jogam muito do lixo no oceano. E numa jornada de 1 a 2 semanas, esse lixo flutua e vai até Los Angeles. Vocês já devem ter visto quantidades imensas de lixo, uma quantidade difícil de se lidar, passando por Los Angeles, passando por São Francisco, e as pessoas podem. E alguém vai ser multado porque jogou um cigarro na rua. O efeito primário dessas políticas de energias verdes é que não só não ajuda o meio ambiente, mas redistribui manufatura e atividades industriais de países que seguiram essas regras insanas para países que estão poluindo e quebrando essas regras e conseguindo uma fortuna com isso. As contas de eletricidade são 4, 5 vezes mais caras do que na China e 2 a 3 vezes maiores do que nos Estados Unidos. E as nossas contas estão caindo, nosso preço de gasolina está caindo, nós temos uma expressão aqui, drill, baby drill, que é perfure, perfura! Ou seja, devemos continuar obtendo petróleo e isso reduziu os preços de gasolina. É pouco comum ver ar-condicionado em alguns desses países, porque os custos de energia elétrica são tão altos. Então, enquanto os Estados Unidos têm um pouco mais de 1.000 mortes de calor por ano, a Europa tem mais de 175 mil mortes de calor, porque não dá para ligar o ar-condicionado de tão caro que é. Essa não é a Europa que eu conheço e que eu amo. Tudo para fingir ou fingir que vai parar essa baboseira de aquecimento global. Essa ideia globalista de pedir que nações industrializadas causem dor e se firam, e essa ideia deve ser rejeitada imediatamente. Por isso que nós saímos do falso Acordo de Paris. Os Estados Unidos estavam pagando mais do que todos os outros países. Os outros não estavam pagando. A China não deveria pagar até 2030. A Rússia recebeu um padrão antigo mais fácil de atingir, o padrão de 1990. Mas para os Estados Unidos, nós temos que pagar $1 trilhão. E eu disse, é outro golpe. O mundo tomou proveito dos Estados Unidos por muitos anos, mas não é o que vai acontecer mais. Eu liberei a produção massiva de energia com decretos presidenciais para buscar petróleo, mas nem precisamos buscar tanto. Nós temos muito petróleo disponível. Petróleo e gás natural. Nós temos muito carvão, mais do que qualquer outro país do mundo. Eu digo que é o nosso carvão limpo, porque é possível fazer coisas com carvão hoje que não era possível fazer há alguns anos atrás. Então, nós nunca usamos as palavras carvão, mas só o carvão lindo e limpo. Muito melhor, né? Mas nós estamos prontos para apoiar países com suprimentos abundantes de produtos energéticos. Nós estamos exportando energia para todo mundo. Nós queremos comércio e negociações com todas as nações. Queremos ajudar essas outras nações. Mas o desafio é o mesmo que com a questão climática. Os países que seguem as regras, todas as suas fábricas foram assaltadas, saqueadas. É terrível. Foram destruídos por países que não seguiram as regras. É por isso que os Estados Unidos agora está aplicando tarifas em outros países. E muitas dessas tarifas foram por muitos anos aplicadas a nós de forma descontrolada. Nós usamos tarifas como um mecanismo de defesa na administração Trump, incluindo no meu primeiro governo, em que centenas de bilhões de dólares em tarifas foram coletados e tivemos a menor inflação. E a única diferença é que nós temos centenas de bilhões de dólares entrando no país, e é assim que nós vamos garantir que o sistema funcione para todos e que seja sustentável no futuro. E também estamos usando as tarifas para defender de nações que se aproveitaram de governos anteriores por décadas
incluindo o governo mais corrupto e incompetente da história. A administração do governo do Joe Biden sonolento. E com esforços sem precedentes de interferir nos direitos dos nossos cidadãos, com o uso do judiciário como arma contra seus críticos. É difícil dizer isso, porque eu estava andando aqui e o líder do Brasil estava saindo, o presidente Lula. Nós olhamos um para o outro e nós nos abraçamos. E eu disse para ele, você acredita que eu vou falar isso, isso e isso? Mas nós concordamos em nos reunir semana que vem. Não tivemos muito tempo para falar, cerca de 20 segundos. Então, em retrospectiva, eu fico feliz de ter esperado. Mas nós conversamos, nós concordamos em nos encontrar semana que vem. Ele me parece ser um homem muito cordial. Nós gostamos uns dos outros. E eu só negocio com as pessoas de quem eu gosto. Se eu não gosto de alguém, eu não gosto. Mas nós tivemos uma boa química nos poucos segundos que conversamos. Um bom sinal. Mas também no ano passado, vocês podem acreditar, o Brasil colocou tarifas no nosso país. Mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos retaliando com força. Como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então, eu sinto em dizer, o Brasil não está agindo muito bem e vai continuar a ter problemas. Eles só vão poder ter bons resultados quando trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão, como outras nações também. No ano que vem, os Estados Unidos comemorarão 250 anos de nossa independência gloriosa, algo que depõe ao poder da nossa nação e do nosso espírito independente. E também sediaremos a Copa do Mundo da FIFA e, pouco depois, a Olimpíada de 2028. Vai ser muito empolgante, espero que todos possam ver. Espero que pessoas de todo o mundo participem dessas celebrações de independência, liberdade e conquista, e que todos nós podemos comemorar o milagre histórico que começou em 4 de julho de 1776, quando nós realmente mostramos a todos os países que algo poderia vir, algo de incrível. Os Estados Unidos da América, e para honrar este aniversário tão incrível, espero que outros países vejam inspiração e renovem seu compromisso aos valores que nos são tão caros. Vamos defender a liberdade de expressão, vamos proteger as liberdades religiosas, incluindo para a religião que é mais perseguida no mundo neste momento, que é o cristianismo, e vamos proteger as nossas qualidades que tornaram as nossas nações tão especiais, tão incríveis e extraordinárias. Para encerrar, eu só gostaria de repetir que a imigração e o custo elevado das ditas energias renováveis está destruindo grande parte do mundo livre e grande parte do nosso planeta. Países que celebram a liberdade estão fracassando devido às políticas nestas questões. É necessário ter fronteiras fortes e fontes energéticas tradicionais para sermos fortes novamente. Não importa se você é de perto, de longe, do norte, sul, leste ou oeste. Todos os líderes aqui neste belo salão representam uma cultura rica, uma história nobre e uma herança orgulhosa, que torna cada nação majestosa e única. Algo único na história da humanidade, que não existe em qualquer outro lugar do mundo. De Londres a Lima, no Peru, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, de Cairo a Tóquio, de Amsterdã aqui mesmo em Nova York, nós estamos nos ombros de lendas, de líderes, de titãs que construíram nossas nações, nossas incríveis nações, com sua coragem, com sua força, suas habilidades, seu espírito. Nossos ancestrais atravessaram desertos, cruzaram florestas, escalaram montanhas, enfrentaram batalhas terríveis, perigos incontáveis. Foram soldados, fazendeiros, trabalhadores, exploradores, patrocinadores,
transformaram vilarejos em cidades, condados em reinos, pequenas ilhas em gigantescos impérios. E vocês são parte de tudo isso. Os senhores são parte disso. Eles defenderam seu povo e nunca desistiram, nem nunca integraram seus valores de identidade nacional. Suas visões forjaram nosso destino incrível. Todos neste salão são parte disso, sua própria forma. Cada um herda os triunfos, os legados e os mitos dos nossos heróis e fundadores que com coragem nos mostraram o caminho. Nossos ancestrais deram tudo por suas nações, pelas suas terras ancestrais, que defenderam com honra, com orgulho, com vida e com morte. E agora, a tarefa tão honrosa de proteger essas nações cabe a cada um de nós. Então, juntos, vamos honrar nosso dever perante nosso povo, perante nossos cidadãos, proteger suas fronteiras, preservar as culturas, seus tesouros e tradições, e lutar, lutar, lutar por seus sonhos e liberdades. E, em amizade e com uma bela visão, trabalhemos juntos para construir um belo planeta que todos nós compartilharemos, um planeta de paz, um mundo mais rico, mais belo, melhor do que nunca. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, e eu espero que possa acontecer e que possa começar agora, neste momento. Nós vamos tornar nossos países melhores, mais seguros e mais belos. Vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, foi uma honra e que Deus abençoe todas as nações do mundo. Obrigado.